Sou Resende e trabalho aqui na região, né, já há um tempo. Sou professor da Rede Municipal de Educação de História, né. Estou achando muito interessante a sua fala, né, e as perguntas aqui, né. Eu gostaria de, quero, assim, ou lembrar, ou perguntar, ou sei lá, está tudo junto aqui, né. A questão do Estado, voltando à questão do Estado, né. Porque o Estado, quando foi iniciado, ele foi iniciado para poder permitir que os primeiros que produziam mais e queriam ganhar mais em cima do produto de outro, ele não conseguiu fazer isso através de uma relação de igual, aí tinha necessidade de criar uma força capaz de assegurar essa produção, assegurar esse domínio, né? E já entrou a violência, né? Então, já a própria origem do Estado foi uma origem violenta, né? Então, eu penso que uma das características que marcou o Estado foi a violência, desde o começo, desde o início até hoje, né? Em 1695, né, o Estado, o exército português foi jogado contra 30 mil quilombolas. Quer dizer, já ali foi a morte do zumbi, mas já muitos anos antes, uma guerra ferrenha até destruir esta comunidade quilombola. Na história do Brasil, o Estado ele tem uma característica de ser violento desde o início, quando chegaram aqui os brancos europeus, portugueses, né? E foi uma marca da violência. A forma como foram tratados os índios, depois os negros, foi uma relação de violência, mas sempre de uma classe para poder construir essa dominação, o Estado servindo para isso, né? Agora, ultimamente, né, claro, ultimamente a gente vê o Estado, a gente está falando bastante o Estado como assegurar direitos de uma classe menos favorecida. Mas me parece que o Estado tem exatamente o objetivo oposto, de assegurar a dominação dessa classe, né, mesmo que tenha aparência de direitos iguais. Mas na Revolução Francesa os direitos iguais eram fraternidade, liberdade, igualdade, mas para aqueles que estavam ganhando a Revolução, e não para a classe de explorados, né, já naquele período, né. E hoje a distribuição da cesta básica ou da Bolsa Família parece que é uma deturpação do Estado, entendeu? Quer dizer, o Estado ele age conforme o momento, mas quem determina isso é uma classe. Quer dizer, se entra com o canhão ou se entra com o pão, quem decide é uma classe dominante, né? Ou seja, a característica da violência, né, do Estado, né, e a característica sempre de dominação de uma classe por outra. Acho que eu ficaria por aqui, né, para não compridar muito a pergunta. Meu nome é Pedro, moro em Jardim Apurá. Vim da Bahia em 1977. Já fui consumidor, trabalhei muito aqui, mas agora não sou muito consumidor. Importante para o Estado é se for consumidor? Agora, mais uma coisa que eu vou falar. O Estado quer que a gente seja consumidor, mas ele dá estrutura para a gente não jogar as coisas no meio ambiente, porque se você compra uma televisão nova, você vai jogar a veia fora. Não é isso? Vai jogar ou na represa ou na rua. Não é verdade? Ou no mato. O Estado deu estrutura para a gente ser um consumidor. Bom, eu sou Alex, também sou morador da região e trabalho atualmente na região. Alguns comentários dentro da conversa que eu fiquei pensando aqui que nem essa questão de tratar, por exemplo, o processo do capitalismo como uma coisa de doença dentro das pessoas, porque assim, quando as pessoas pensam no remédio, no ponto do remédio, se entende-se que pode ficar doente, em algum momento eu tomo um remédio e estou curado. Então, assim, as pessoas às vezes entram nesse tipo de entendimento. Então, se eu analisar que tudo tem um remédio, eu vou entrar nessa linha, então eu posso ficar doente, então, enquanto consumista, em algum momento eu tomo um remédio, deixo de ter essa postura consumista. Então, eu entendo que a gente tem que analisar de refletir para uma linha mais preventiva, né, de pensar o antes, né? Então, antes de eu ficar doente, para que eu não possa ter essa possibilidade, porque se eu tenho essa possibilidade, então fica tudo muito tranquilo, e aí eu receito para o outro também, procura aquele remédio e acabou. E aí dentro da questão da escola, que está em crise, a gente tem alguns aspectos. Se a escola ela não está trazendo o aspecto de reflexão para que vida eu desejo, ela também, se pensar que ela está preparando para o trabalho, ela também está preparando mal. Porque se as relações de trabalho continuam sendo relações opressoras,
Então, eu estou preparando nas escolas de base pessoas para serem submissas, porque a opressão continua. Né? A gente costuma o tempo todo vendo questões de assédio moral, assédio sexual, por qualquer opinião que você vá colocar dentro do ambiente de trabalho, resulta em demissão. Nós não temos, na maioria das classes de trabalho, sindicatos que estejam de fato atuando em defesa do coletivo. Então, não dá as relações de negociação, né, na hora de se pensar os valores de salário e condições de trabalho, são difíceis a cada vez mais. Né? A gente ainda vê que alguns segmentos, como a linha automobilística, ainda tem uma representatividade e ainda uma força. Mas a gente não tem na maioria dos outros segmentos que estão surgindo. Então, é difícil você reduzir a carga horária de trabalho, porque há aí toda uma força, mas não há uma força de quem é oprimido nessa construção. Então, como um exemplo, como trabalhador da região, a gente tentando fazer um levantamento da necessidade de creche na região da Cidade Júlia, e aí pedindo para que as pessoas fizessem o abaixo-assinado, dizendo aqueles que não tinham filho em idade para creche, não se achava necessário assinar o abaixo-assinado, porque eu não tenho necessidade da creche mais, então eu não preciso disso. Então eu não tenho por que me colocar disso, dentro desse ponto. Então, se eu só vejo a necessidade de um consumo que o Estado, de um serviço que o Estado tem que me garantir, a partir do momento que eu preciso, não a partir do momento que o coletivo há uma necessidade. Então, a gente ainda tem essas coisas para lidar dentro dos problemas. Então, são uma série de coisas que a gente tem que enfrentar, além das questões das construções de papel social. Então, você estava falando que a gente tem agora, como consumidor, a gente ganha um objetivo de vida, que é o de consumir. E aí eu tento jogar isso um pouco para a nossa vida, assim, para a minha vida e de alguns companheiros que eu pergunto, assim, na faculdade e tal, ok, a gente tem um objetivo, eu já falei com vários, assim, que falavam, sim, o que eu quero na minha vida é um dia poder ter uma Ferrari. Aí como assim? Não, porque na sociedade de hoje, se você tem uma Ferrari, as pessoas te olham e falam, nossa, aquele cara tem uma Ferrari. Então, o que eu vou fazer é fazer uma boa faculdade para poder ter uma Ferrari. Eu falei, mas você acha que isso vai te fazer feliz? Eu falei assim, as pessoas vão me olhar e vão me achar legal. Eu acho que eu vou ficar feliz. Então, a minha pergunta é assim, parece que a gente joga o nosso objetivo de vida numa coisa tão abstrata que a gente fica perdido. Então, a gente não se importa com que caminho que a gente vai seguir para chegar na Ferrari. Entendeu? E mesmo quando a gente chegar na Ferrari, se a Ferrari não deixar a gente feliz, acho que a gente simplesmente continua comprando mais Ferraris, até o momento em que não sei o que acontece. E parece que as pessoas... Então, o que eu sinto é que é como se houvesse uma negação. Assim, você nega a sua insatisfação. Você nega que no momento você não está fazendo uma coisa que você gosta, porque você acha que você vai ficar feliz no futuro, quando você tiver a Ferrari. Mas quando você tem a Ferrari, você não necessariamente vai estar feliz. Então, a minha pergunta é assim, qual é a saída? Assim, não qual a saída, mas é no sentido, não é um remédio, é no sentido de, é no sentido de que é voltar a achar que o caminho, voltar a achar que a profissão vai dar a nossa identidade, é buscar essa identidade numa dualidade entre tanto profissão, tanto percurso, quanto o objetivo grande, maior. E outra coisa é que, frente à percepção da insatisfação, frente à percepção de que talvez Ferrari não seja o caminho e que eu não esteja feliz fazendo o que eu quero, etc. e tal, porque algumas pessoas simplesmente não se movem e falam, não, mas eu acho que é assim que as coisas acontecem, se as coisas acontecem assim, eu vou fazer assim. É meio que isso.